Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no YouTube procurando saber mais além das informações que a gente já sabe, que está bastante polêmica. Saiu da questão do áudio do pai dela. E, gente, peraí, você acender a luz aqui. Um áudio extremamente polêmica, um áudio assim extremamente pesado. E não vou postar aqui no TikTok, mas lá no YouTube tem quase todos os vídeos explicando e tal, de alguns criadores, enfim. E, gente, gente, meu Deus do céu. É uma coisa extremamente assim, sabe? A gente, a gente escuta falar sobre isso, a gente escuta falar que a maioria das famílias brasileiras passam por esses negócio de então, a maioria das famílias brasileiras passam por isso. E é uma coisa assim extremamente horrorosa, vocês não entendem. É uma coisa horrível. Simplesmente passar por isso. A Vitória, Marina Blocks. Gente, eu assisti ela no começo de 2019, na época da pandemia. Então, tipo assim, sabe? Mas eu fico assim, sem o que falar. Porque é extremamente assim. Gente do céu, é uma coisa assim, polêmica, é babadeira. Não é muito legal esse babado, porque até então é uma notícia assim, totalmente sem o que falar, porque ela ficou, vamos supor, mais de 2 anos sem publicar vídeo na internet. E ela volta com um pedido de ajuda. E ela precisa de ajuda, ela precisa que outras pessoas vejam o vídeo dela para chegar às outras pessoas, para chegar nos órgãos públicos. E, gente, é uma coisa assim extremamente sem o que falar. Complicado. É um assunto assim delicado, muito delicado mesmo. E ela teve que mostrar o rosto dela. Vocês lembram que em 2020, 21, por aí, 2019, ela não mostrava o rosto dela. Porque também expor menores de idade também não é muito interessante na internet. Mas ela veio mostrar o rosto dela por pedido de ajuda. E não porque lá antigamente ela falava que ia mostrar o rosto. Mas sim pelo pedido de ajuda. E a gente precisa ajudar ela. A gente precisa, né? Compartilhar mais o vídeo dela para chegar em mais pessoas. Para mais pessoas ficarem sabendo do vídeo. Porque, gente, é muito importante. Esse tipo de, sabe? E a gente tá em que? A gente tá em Maio Amarelo. Maio Amarelo significa o que, gente? Maio Amarelo contra viol... contra, contra os violência, contra, contra muitas coisas que o Maio Amarelo. Gente, eu não vou falar os números onde você pode ligar, mas tem um tal do Disque 100. O Disque 100 é anônimo, tá? Você vai lá, faz uma denúncia. Ele é anônimo, ele não fala quem foi a pessoa, da onde, é anônimo, é seguro, gente. E a gente tá em mês do Maio Amarelo, né? Conscientização do Maio Amarelo. Isso é muito importante. Gente, extremamente assim, eu estou. Eu vou mostrar o vídeo dela pra vocês verem um pouquinho, tá? Pera aí. Esse é o vídeo original do pronunciamento dela, que é muito importante falar sobre isso. É um assunto muito extremamente delicado e, enfim, vamos lá. O vídeo de hoje não é nem um pouco feliz, tá? Infelizmente. Tem acontecido uma coisa na minha vida muito injusta e que eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto, eu digo, tá? Tô sozinha. O que que tá acontecendo? O meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa, que é crime, né, óbvio. E estão do lado dele, dos órgãos públicos. Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive. Eu tô quase indo para um abrigo,
conta de denúncias falsas do meu pai. O meu pai cometeu violência doméstica contra a minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu estava extremamente desconfortável pra ele. Eu estava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar dizendo que não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. E isso foi pouco, perto de tudo que ele já fez. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe. Eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. E antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos para se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. Muita coisa aconteceu enquanto a minha mãe trabalhava. Ele ficava trazendo um monte de pessoas para dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia os amigos dele para dentro de casa com uma criança, menina dentro de casa. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Ele ficava, quando eu usava regatinha assim e vinha um detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. É nojento a níveis assim, exorbitantes, tá? E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na da minha mãe. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com faca. Vocês podem ter visto aí no pronunciamento dela. Lembrando que esse vídeo você pode achar no YouTube, digitando na barra de pesquisa Vitória Mind Blocks. Lá vai ter o vídeo completo, tudo completo. E é uma coisa assim extremamente horrível ser feita de objeto, sabe? Ser usado pelas outras pessoas, principalmente pelo próprio pai ser usado, sabe? É uma coisa horrorosa, horrível. O que mais que ela falou? Muitas outras coisas, muitos assuntos e extremamente assim. Nossa, gente, menino do céu, uma coisa assim. Sabe, eu fico pensando isso, sabe? E extremamente sem o que falar. Porque esse tipo de gente que faz essas coisas, desculpa, mas eu não vou nem falar. Esse tipo de gente que faz essas coisas, eu vou ser uma pessoa, vou botar minha opinião, tá? Esse tipo de gente que faz essas coisas deveria estar na cadeia, preso, sabe? Atrás de umas grades. Vocês não acham? É uma coisa assim, é uma coisa muito séria. É uma coisa extremamente delicada. E isso não se brinca. Isso não é uma brincadeira. Isso é uma coisa muito séria. Muito séria mesmo. Tem mais uma parte. Na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em Olha velocidade isso, muito gente. rápida pra Olha causar isso. medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então, assim, ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Sendo que a minha mãe morreu em hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive que ser internada em clínicas por causa que o meu pai falava assim pra minha mãe, até você se matar. Como eu disse, eu tive muitas crises. De todos os traumas que ele me deixou, eu não conseguiria não ter crises. Eu tenho crise de pânico, eu fui pra escola, porque a gente tem medida protetiva contra ele, e ele infringiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. E a justiça não tá acreditando no meu lado. Eu fui ouvida uma vez, e nessa vez banalizaram o que eu passei. Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que ele, se eu estivesse mentindo, inventando aquilo, entendeu? É isso que ele é. De ficar completamente fora de, completamente assim, não porque, então todos os traumas não são usados no celular e começar a gravar pra ele matar a gente. Eu acho que ninguém as vidas. Dai já foi motorista do Conselho Tutelar aqui de Timbó. E ele tem essas amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. A minha, assim, não falar como tá o processo, porque isso já me deu